Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Falar é Fácil. A gente sempre procura trazer assim pessoas do nosso contato, do nosso conhecimento, que tem alguma coisa útil para compartilhar. E desta feita, tendo o prazer aqui de trazer o Gabriel. Gabriel Caramuru, seja bem-vindo em nosso programa, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço aí por participar aí do meu primeiro podcast aí. Eu estava acostumando, né? Tinha uma propaganda antiga que falava assim, no meu primeiro sutiã a gente nunca esquece. Eu brinquei com eles dizendo assim, o primeiro podcast também a gente nunca esquece. Nunca Espero esquece. que você não esqueça. Não, Gabriel, ele assim, tem um papel muito importante lá em Araraquara, numa empresa da família, e ele é o diretor operacional da Caramuru Construções. É uma empresa que tem assim já alguns anos e ela está crescendo assim de uma maneira bastante vertiginosa, se desenvolvendo. Hoje conta com 1.200 colaboradores, ou seja, uma empresa que em pouco tempo, talvez de 20, 25 anos, tem a empresa, né? De 22, 25, uns 22, 23 anos. 23 anos, conseguiu esse feito, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, da sua empresa, Caramuru. O que é a Caramuru? sim, a Caramuru, ela, como você falou, ela foi fundada em 2002, tá? Meu pai, junto com meu tio, abriu essa empresa. Meu pai que para mim é um exemplo, né? Ele, um pouco antes aí, ele trabalhou na usina e em 94 ele abriu uma empresa que chamava SIM, né? Construções e Montagens Industriais. Como ele trabalhou muito tempo na usina, ele abriu essa empresa para prestar serviço para a usina, né? Na entre safra, fazer manutenção em caldeira. Eu brinco que até ele fala que naquela época que ele abriu a empresa, era ele que dirigia a Kombi com os funcionários lá para fazer a... Então lá atrás, em 94 ele abriu, começou com essa parte de montagem, aí depois começou a fazer a parte elétrica das usinas, né? E em 98, meu tio, que hoje está com a gente aí, que foi que abriu a Caramuru junto com ele trabalhou 15 anos na Eletronorte e ele veio em 98 voltou para Araraquara, onde aí em 98 eles começaram, além desse ramo de prestar serviço para a usina, fazer a parte de subestação de energia. E começaram aos pouquinhos, fizeram uma primeira, que acho que foi em Jaú, e foi até 2000 que essa empresa assim, ela começou a ter um problema, porque ele teve alguns problemas de pagamento dos clientes, e alguns clientes deixaram de pagar eles, e aí teve um problema de fluxo de caixa, ele acabou tendo falência nessa empresa em 2003. Mas nesse meio tempo ele abriu a Caramuru Construções, que abriu no meu nome do meu irmão, foi em 2002, que é onde ele já tinha um contato com o pessoal da CPFL, com alguns contatos de usina, acabou usando isso para essa nova empresa. E ela começou em 2002 com 150 funcionários e a gente vem crescendo, ela vem crescendo. Hoje a gente é um líder nessa parte de energia elétrica. A gente tem os clientes CPFL, a maioria das concessionárias é Isenergia, Eletrobras, Enel. Então a gente faz hoje a Caramuru Construções hoje a gente constrói subestação de energia elétrica e linha de transmissões. Esse é o nosso... Seu foco é o nicho de vocês. O nicho nosso é esse. Construção se pressupõe logo início assim, construção de casas, de apartamentos, não. Nesse nicho específico de subestações elétricas. Sim, subestações elétricas. Desde projeto até ligar a subestação. Projeto, construção, comissionamento, toda a parte disso aí. E além das concessionárias, a gente também faz serviços para data center ou shoppings, que às vezes eles têm uma demanda de energia para entrar para... que é grande, que não consegue entrar na parte de baixa ou média tensão. Então tem que entrar na alta tensão, aí você tem que construir uma subestação, ligar a linha na concessionária, então a gente também tem esse ramo de atividade aí. Tá. Vocês atuam em que lugares? Por exemplo, perto da região de Araraquara, ou tem um braço que se estende para o Brasil inteiro? Como é que é hoje a atuação nessa questão geográfica da Caramuru? Hoje a gente tem atuação no Brasil inteiro. Tá? Hoje a gente tem um dos principais clientes nossos é a Neoenergia, onde ela tem a Neoenergia Electro, que é aqui em São Paulo, a Neoenergia Coelba, que é lá na Bahia, que a gente também faz, tem a Neoenergia Brasília, também a gente está em Brasília, e tem a Neoenergia Pernambuco, que também a gente tem algumas obras lá. Hoje nós estamos com 53 obras no Brasil inteiro. A CPFL também tem no Sul, a gente tem a RGE, que é a CPFL no Sul, né? Então a gente hoje está espalhado no Brasil inteiro aí. Hoje a maioria das obras está concentrada no estado de São Paulo. Por
a empresa ser no estado de São Paulo. Então, mas a gente atua no Brasil inteiro. Gabriel, assim, curiosidade, né? Porque uma empresa dessa magnitude, tão grande, com tantas ramificações, como é que é a liderança, já que ela é distribuída em função até, e você também falou que em pouco tempo ela cresceu e muito. Então, como é que é a liderança, como é que é esse controle, como é que vocês fazem isso aqui? Parece que é uma coisa, assim, aparentemente muito difícil. Como é que vocês fazem esse processo dessa coordenação de todos os trabalhos, que tem a ver com compra, material, distribuição, entrega, planejamento, ou seja, até a conclusão das obras. 53 obras em andamento, ou seja, uma ramificação bastante grande. Como é que se faz a administração e gestão disso? Hoje a gente concentra tudo lá em Araraquara, no escritório, né? Hoje, porque hoje que você põe Starlink, você tem internet, então você tem comunicação, então até mais fácil aí. Mas a gente preza muito pelo controle, né? Então, assim, até uma frase que é a frase do meu pai, Marcelo, ele fala: a pessoa fala, você não confia em mim? Não, confio no controle. Então a gente usa o controle, pra gente é um negócio muito importante, né? E hoje, sim, você fala 53 obras com quase 1.200 funcionários, né? Liderar todo mundo assim, além de um desafio, é um grande compromisso nosso, assim, a gente tem que ter o controle de tudo, a gente tem um sistema lá, então a gente tem que estar tudo bem controlado para não ter dúvida, né? Então o controle é o principal foco nosso. E hoje então a gente tem um setor lá na Caramuru que é lá em Araraquara, que tem 200 funcionários, onde a gente concentra tudo lá. Então o pessoal de compras está lá, o financeiro está lá, então o pessoal solicita nas obras, só que tudo é fechado na sede. Entendo. Tá? Então, no passado, a gente, como estava expandindo bastante para Coelba, a gente chegou a abrir uma subsede lá na Bahia, só que não acabou dando certo. O negócio é concentrar. Porque hoje em dia, eu falei, como tem internet, então dá para Fica fácil a distância, desde que tenham pessoas certas e comprometidas com o trabalho. Isso. Como é que vocês treinam? Porque certamente pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, nem todas têm já um conhecimento técnico e você lida com a parte operacional da empresa. Enquanto lá na frente você pretende, claro, é a pretensão, no planejamento que você me falou, de provavelmente ser o CEO da empresa, o presidente da empresa, né? Mas hoje você atua no campo operacional da empresa, como diretor operacional. Isso, hoje eu atuo como diretor operacional. Eu entrei na empresa, né, só para voltar um pouco ali, eu entrei na empresa em 2006, né? Eu me formei em engenharia civil aqui no Mackenzie, tá? Fiz engenharia aqui no Mackenzie. Em 2006, eu estava trabalhando aqui numa empresa que era a Fundesp. É um consórcio que ela estava fazendo aquela linha nova do metrô, que eu acho que, se não me engano, foi aquela linha que até afundou na Oscar Freire Carrebolsa, não teve uma linha que afundou? Sim, acho que é a linha Esmeralda. Eu tava lá e quando eu me formei... Mas não foi o responsável pela... Não. Isso foi depois que eu saí, né? Mas eu tava trabalhando, né? Eu tava estagiando antes nessa empresa. Quando eu me formei, ele me efetivou e eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em janeiro. E no ano novo, eu fui para Araraquara, na família lá, e o meu tio chegou para mim e falou assim, volta para cá porque a empresa está crescendo, né? Eu queria, né? Precisamos de você. Meu pai ficou bravo com ele na época, ele falou, pô, deixa ele trabalhar lá, né? Não tinha certezas, né? Mas aí eu voltei, trabalhei 15 dias aqui, fiquei com aquele negócio pensando, falei, não quer saber, eu vou... Aí pedi demissão e fui trabalhar. Isso, porque eu contei isso, aí como a empresa foi no começo, eu trabalhei como um engenheiro lá, então eu tocava a obra, então eu passei por todos os processos da empresa, eu cresci junto com a empresa, então acho que isso foi muito bom também, tá? Então foi uma coisa, por ser empresa familiar, assume já como diretor, não. Comecei lá na ponta, trabalhando com pedreiro, com ajudante, isso ajudou bastante a gente a crescer, e uma coisa que a gente preza bastante até na empresa é isso, eu tenho hoje, com crescimento, a maioria dos meus líderes, gerentes, coordenadores, começaram com a gente como estagiários. Então a gente preza por esse pessoal que começa com a gente. E lógico, em função disso, a gente tem que dar treinamento, capacitação, a gente tem que dar essa parte de treinamento. Tem até uma frase do Henry Ford que ele fala, como é que é? Capacitar. Depois eu vou ler aqui ela. Tenho aqui algumas frases que ele fala. Você tem. Deixa eu ver aqui. Henry Ford é uma frase que ele fala de treinamento de pessoas. Ele fala que... Quando você procura essa do Henry Ford, tem uma que eu gosto muito dele que fala assim, se você acredita que pode, ou você acredita que não pode,
Em ambos os casos você está certo. Para mostrar assim, o quão é importante assim, a força da crença, né? Do acreditar. Não, pior do que treinar um funcionário é vê-lo sair e não treinar. Não, pior do que treinar um funcionário e vê-lo sair é não treinar o funcionário e vê-lo ficar, né? Então eu acho que é isso. Tá, interessante. É uma frase que a gente fala assim, não adianta, porque assim, vai treinar ele, lógico, ele vai estar aberto para o mercado. Ainda mais no mundo de mudanças tão vertiginosas que a gente está vendo hoje, com inteligência artificial, mudanças muito rápidas. Sim, O treinamento é fundamental. O treinamento é fundamental. Ainda mais na parte técnica, que é justamente a sua parte. Né? Sim, então e hoje em dia é isso, né? Você não pode parar no tempo, você tem que estudar. Eu mesmo estou fazendo uma mentoria que você tem que ir crescendo e não é assim, não, você tem que ir estudando, vai fazendo cursos. Tem uma frase assim, que é um método que chama de lifelong learning, ou seja, é o aprendizado contínuo. A cada dia a gente aprende uma coisa nova. E quem não estiver conectado nesse espírito de aprender, morreu, fica ultrapassado. Vamos pensar assim, eu parei de estudar, tá bom, mas o mundo continua evoluindo. Se eu parei, na verdade, eu fico para trás, porque o processo do mundo é contínua evolução. Tá? É importante estarmos sempre prontos e sempre atentos e ligados num processo de aprendizado. Ontem mesmo à noite, estava dando treinamento aqui com várias pessoas, mas eu estava fazendo um curso, antes de ontem, hoje e amanhã, tem um outro curso que eu estou fazendo também, no fim de semana. Ou seja, estamos sempre abertos para esse processo de aprendizado. Né? Ainda mais também, de acordo com a própria tendência de mercado de inteligência artificial, quem não se prepara fica fora do mercado em pouco tempo. Não, fica verdade. Mesmo, né? E a gente, nesses últimos 3 anos, a gente praticamente dobrou a empresa, né? A gente estava com 600 funcionários, passou para 1.200. Então, teve muitas pessoas que talvez não estavam preparadas para virar líder, que acabou virando, até pelo crescimento da empresa. Olha só, eu não sei se é o caso, espero que também aconteça na sua empresa. Em 3 anos, de lá para cá, de 600 passou para 1.200 colaboradores. Ou seja, então teve um crescimento vertiginoso. Eu gostaria de ter esse desafio. Mas como é que lida com isso? Porque assim, de 600 para 1.200 colaboradores, e você tem lá toda uma preparação de líderes e de um treinamento. Como é que vocês lidaram com isso? Como é que estão lidando com isso? Principalmente no aspecto da liderança. Hoje a gente está fazendo até um programa de liderança para o pessoal lá, para capacitar eles, né? E a gente dá toda a estrutura e suporte para eles, né? E, assim, eu acredito muito que o líder, ele tem, assim, a gente que é líder, né? O verdadeiro líder é o exemplo. A gente tem que servir, né? Então, acho assim, eu faço muito cursos, né? Fiz um curso de MBA, então a gente tem que se estruturando, mas eu estou dando esse programa de treinamento para o pessoal aí, programa de liderança, até para capacitá-los melhores, até para serem pessoas melhores, né? Então, assim, a gente... porque essa foi uma dificuldade que a gente teve, né? Porque às vezes vamos dar um exemplo, o engenheiro lá, ele é muito bom como engenheiro, a hora que você passa ele para coordenador, talvez ele não vai desenvolver o papel que ele precisa de coordenador. Ele vai ser ainda um engenheiro especial, não. Então, é isso que a gente vai no dia a dia e com treinamentos, capacitação, que é o que a gente espera para um crescimento da empresa, né? Você me fez lembrar agora de um livro, antigo inclusive, talvez você deva lembrar aí, um livro que se chama assim, Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. Porque ele falava assim, uma pessoa pode ser um excelente técnico, agora a gente está precisando de uma pessoa para assumir um papel talvez de coordenação. Aí então a pessoa não está preparada, assume esse papel e nem sempre ela vai corresponder, porque enquanto engenheiro, enquanto técnico, enquanto aquele trabalho que ela fazia limitado, de acordo com o seu conhecimento, está tudo bem. Só que subiu de nível e ela não estava devidamente preparada, se torna uma pessoa incompetente. Sim. Vamos pensar assim, olha, você é uma pessoa que faz uma boa venda, um bom vendedor. Então vamos lá, quem é o gerente de vendas? Esse que é o bom vendedor. Enquanto vendedor, ele é um excelente profissional. Mas assumir uma questão de gestão, talvez entre num espaço que não é a praia dele. Ela não gosta de fazer gestão. O negócio dela é vender, é sair na rua, ter contato com o cliente, pegar sua pastinha, fazer todo um trabalho. Então, é um trabalho interessante esse, porque cada um de nós tem lá suas competências, né? Sim. Mas, voltando à questão, como é que você está preparando agora a liderança, já que as pessoas se prepararam, você falou que estão fazendo um programa, as pessoas assumiram um papel de líderes sem estarem devidamente preparados para isso. E agora estão fazendo um trabalho, ou seja, fizeram um processo inverso. Primeiro assumiram, promoveram as pessoas para líderes, e agora que estão fazendo um trabalho, depois de um tempo, para dar mais ferramentas, mais subsídios para estarem mais bem preparados para assumir papéis de líderes. É assim? É isso mesmo, Porque foi uma demanda da empresa, né? Então a gente não teve como preparar eles antes, né?
Então a gente até contratou alguns coordenadores para pôr algumas, mas a maioria foi subir o cargo mesmo, né? E é uma preocupação, por isso que a gente fechou logo rápido esse curso, esse programa aí, porque é uma preocupação nossa, porque às vezes o cara é um muito bom engenheiro, só quero que você passe ele para um coordenador, às vezes ele não é, e às vezes ele também, ele tem que se enxergar ali, às vezes ele tem que saber que o cara que ele vai coordenar, que é o engenheiro, não vai fazer do jeito dele, né? Esse é o principal questão que a gente fica... por isso que a gente contratou esse programa para capacitar eles mesmo, tá? Foi isso que... Eu fico imaginando assim, uma empresa pequena, pouco tempo de vida, mas assim, crescendo vertiginosamente, obviamente assim, tem muitos acertos pelas decisões, pelas escolhas, por tudo que se faz. Mas também nem tudo são flores. Sim. Há alguns erros. Eu gostaria que você falasse agora, então, um pouquinho, quais aqueles erros, aqueles pontos nevrálgicos que as decisões não foram certas ou foram tomadas do jeito errado e que geraram um certo tipo de frustração. Você tem alguma história assim para contar para a gente? Não, tem. Erros, eu falo que o erro acontece, a gente tem que aprender com o erro. Não pode, ele acontece, a gente não pode repetir ele, né? É para isso que ele acontece, para a gente tomar as decisões para não acontecer. A gente, acho que foi na época a pandemia a gente rodou bem porque a parte de energia continuou. Mas teve uns 3 anos antes da pandemia que deu uma caída nessa parte nesse ramo da energia. E a gente acabou assumindo algumas obras, vamos pegar a obra só por pegar para manter o time, né? Para a gente continuar. Isso aí a gente levou a gente num buraco, porque assim, pegamos a obra só para, sabe, pegar lá embaixo. Então a gente aprendeu que não, se um preço nosso, a gente tem um preço para fazer a obra. Esse preço, então foram vários erros. Não é um erro, mas assim, uma coisa que a gente vem melhorando bastante, que é uma coisa que é um valor da empresa hoje, que é a segurança, né? Que hoje os funcionários, a gente vende serviço, né? Então, qual que é o nosso valor, o maior valor da empresa? São as pessoas que trabalham com a gente, certo? Então, a gente preza muito pela segurança deles, né? E situações de risco também, mexe com... Exatamente. Todas, você falou, as pessoas eles estão lidando com... Eles trabalham muito na parte de subestação. Eles estão trabalhando aqui do lado, tem 138 kV ali neles. Então, não é um acidente, qualquer coisa é fatal, né? E então, a gente... vem trabalhando nessa parte, na cultura de segurança, né? Porque como esse pessoal aí, eletricista, pedreiro, ajudante, eles têm uma classe mais baixa e a gente trabalha na cultura deles, que assim, até que o Marcelo fala, que é o meu pai, ele fala assim, quem tem que voltar machucado é o bandido, né? O trabalhador tem que ir e voltar inteiro, né? Porque tem família esperando eles. Claro. A gente tem funcionários que ficam 60 dias fora de casa. Poxa. Então, a gente tem a parte psicológica, então a gente tem que trabalhar isso, né? E a gente assim, não é que a gente cobra o EPI, a gente compra o EPI, que é a segurança para eles, mas a gente EPI, para quem não sabe, né? Equipamento de proteção individual, claro. Isso, que é no meio industrial todo mundo conhece, mas nem sempre um consultor, uma pessoa que não está familiarizado, sabe o que significa. Mas esse equipamento de proteção serve para ele, né? Lógico, a empresa tem as regras que tem que cumprir, mas a gente fala que... Sim, a gente exige isso, mas enquanto ele falar assim, eu uso o capacete, por que você usa o capacete? Eu uso o capacete porque falaram para eu usar. Não é assim, eu uso o capacete para me proteger, entendeu? Então, essa cultura que de 20 anos para cá a gente mudou muito. Antes você põe um cara de segurança na obra, o encarregado, que é o executor, ele fala, o que esse cara vai fazer? Vai encher meu saco só para parar o serviço. Não, ele está aqui para te ajudar, para a gente não ter acidente, para não machucar. Então, e hoje a segurança é o maior valor nosso ali, sabe? A gente tem o slogan nosso é Caramuru Construções crescendo com responsabilidade, e a segurança é um dos valores que a gente prioriza. Tem alguma história, algum fato, alguma situação assim que trouxe essa consciência mais profunda em relação à segurança que aconteceu na empresa? A gente teve um acidente fatal na empresa, isso foi em 2008 ou 2009. Inclusive eu era engenheiro da obra, assim, né? Até uma coisa que eu não estava na obra, mas eu tava o meu engenheiro de segurança lá na obra, já era um desligamento. Aconteceu porque até por conta da CPFL, depois eles não desligaram a linha do jeito que tinha que desligado, mas teve um erro nosso também de não ver que a linha estava desligada antes de tentar começar a fazer o serviço. Mas depois desse acidente fatal aí, a gente também virou a chavinha e falou, cara, o que eu preciso para não quero mais ter nenhuma morte na empresa, nem acidente, né? Isso aí, por exemplo, o cara martelou o dedo aqui, a gente para todas as obras e fala, porque assim, não é só
Mas essa foi uma virada de chave que pra gente foi... E até hoje, assim, eu lembro desse dia, porque assim, era um domingo, né? E eu tava em Araraquara almoçando, me ligaram, sabe? Então, até quando me ligam no domingo, assim, você fica até mais nervoso, assim, porque a gente trabalha muito, como é energia, por exemplo, a energia não para. Então, quais são os desligamentos? Geralmente é de domingo, que a demanda é baixa, que você faz esse serviço, né? Então, a gente tem esses serviços aí pontuais, mas hoje, desde então, a gente cresceu. Hoje, nossa área de segurança, né, ela responde diretamente para a diretoria já. Então, ela nem é assim, eu tenho parte de obras e hoje a segurança... Então, aí a gente fala assim, se o pessoal acha que é um serviço que eles não... ele tem o direito de... O próprio funcionário tem o direito de falar, não, eu acho... De falar, não posso fazer porque eu acho que está com risco, entendeu? A gente dá esse direito para o funcionário. Porque a gente preza muito pela vida dos nossos funcionários, tá? É isso que a gente... Além desse valor, quais outros valores que são os importantes, os principais valores da Caramuru que vocês adotaram e como é que vocês criaram nesse sistema de valores? Vocês que implementaram, as pessoas trouxeram, como é que vocês implementaram a questão de cultura da própria empresa? Isso foi a demanda do trabalho foi mostrando isso pra gente. Você, assim, em tão pouco tempo, vocês estão consolidados no mercado, Sim. São muito valorizados, conhecidos e reconhecidos por aquilo que fazem em termos de sucesso. Uma empresa que cresce tanto, ela obviamente tem que pautar todos os seus trabalhos a partir de certos valores, ou seja, cria-se a cultura da própria empresa, ou que vem dos donos, que vem de uma tradição, ou se cria isso dentro de uma estrutura que vai crescendo e gradativamente e rapidamente, como vocês fizeram. Isso. Não é verdade? A segurança é uma delas, né? Como já falei, e foi a qualidade do serviço. Eu falo que a gente hoje, todo cliente novo que a gente atua, a gente não acaba virando assim. Porque o objetivo do cliente é o mesmo, eles querem fazer a subestação, então chega a ser a parceria, né? Então a gente também tem a qualidade de entrega, de cumprimento de prazo, isso aí a gente. E responsabilidade, né? Como não é à toa que o slogan é crescendo com responsabilidade. Então a gente também faz aquilo que a gente vai entregar. Então, é qualidade, segurança e responsabilidade. Acho que esse é um valor, são os três valores. Qualidade, segurança e responsabilidade. Esses são os três valores que a gente criou ao longo do tempo aí, que foi... E assim, dado ao crescimento vertiginoso, rápido da empresa, vocês, em termos de visão de futuro, onde pretende chegar e em quanto tempo? A gente, como eu falei, né, de 3 anos para cá, a gente dobrou a empresa, a gente está estruturando ela, mas assim, esse ramo de energia, ele está, ainda mais que essa inteligência artificial, os data centers, tem um monte de data centers sendo construído por aí, então a demanda está muito alta. E o que é o data center? Ele praticamente ele vai consumir uma energia. Então não é só construir ali a subestação dele e atender a energia. Para isso, as concessionárias precisam fazer também as reformas para atender a energia dele, né? Então a gente vê aí que nos próximos 5 anos aí a demanda vai continuar. Então por isso que a gente investe na empresa hoje. Nós estamos ampliando a empresa, né? Hoje nós compramos um terreno do lado lá. Hoje nós estamos, acho que até o fim do ano a gente termina a ampliação, porque antes a gente tinha umas 150 pessoas, já estamos com 220 no escritório, entendeu? Então a gente está dobrando, porque a gente acredita que nos próximos 5 anos aí a gente tem aí essa... Mais dobrar de novo? Dobrar não digo, viu? Porque também assim, o medo nosso, 53 obras, às vezes acaba caindo na qualidade do serviço, né? Mas então é o que eu falo, por isso que é crescendo com responsabilidade, porque assim, o que vem de gente aqui realmente, né, procurando a gente, tudo, eu falo... Calma, vamos um passo de cada vez. Não adianta dar um passo maior que a perna, que depois lá você acaba tendo prejuízo aí. Não que bom, né? Porque num mercado tão conturbado como a gente vive, mundo VUCA, BANI, ou tantas limitações que a gente vê, até na estrutura econômica do país, em relação à economia, em relação à internacionalização, em relação ao governo, nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. E você, assim, sinalizando assim, olha, estamos crescendo e, graças a Deus, crescendo bem, de forma consistente, com qualidade, preservando os nossos valores, não é o normal que se ouve por aí. Claro, algumas empresas, né, estão crescendo, mas não é o comum. Comum as pessoas estarem assim, muito preocupadas, as tendências, nem todas fazendo os investimentos que poderiam fazer, e vocês não, estão na contramão da história, talvez uma das poucas exceções nesse sentido. Como é que você se vê numa empresa assim, florescendo, crescendo, fazendo um trabalho, claro, necessário, de acordo com as tendências, e quem acertou lá, acertou assim num nicho que, de fato, ia ser tão promissor como esse que vocês estão vivenciando. Como é que é estar tendo essa sensação numa família, com seus pais, seus tios, que criaram uma condição e que você provavelmente
pela tendência natural, vai ser o futuro CEO da empresa. Como é que está nesse sistema? Como é que é essa perspectiva para você enquanto um profissional que está preparado, pelo que se percebe, você é um apaixonado pelo que você faz, você é uma pessoa que gosta daquilo que você faz. Como é que é essa sensação? Sim, eu gosto do que eu faço. Eu falo até para os meus funcionários que eu acho que assim, a gente tem que gostar do que faz, né? Porque hoje o trabalho, você fica mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, eu falo, o pessoal tem que, assim, eu sempre gostei, eu falo assim, meu objetivo de vida é ser feliz, né? Então, hoje eu gosto do que eu faço e eu falo para os meus funcionários que eles têm que gostar do que eles fazem, porque é isso, você fica mais tempo no trabalho do que na própria casa, né? E a gente, preparado, a gente vai se preparando ao longo do tempo para assumir as responsabilidades, né? Sim. Então, eu estou fazendo com vários cursos, fazendo uma mentoria que está me ajudando também, para se preparar para estar assumindo cargos aí para frente, porque a ideia é que a empresa rode cada vez maior, né? Tem assim a nossa vida, agora assim, um lado um pouco mais pessoal, quero explorar agora assim, um lado assim do Gabriel. Primeiro, assim, tive o prazer de conhecer, estar assim fazendo um trabalho juntos e assim, é uma pessoa extraordinária, pessoa simples, pessoa humilde, mas pessoa assim muito focada naquilo que faz, determinada, faz um esforço grande, vem de Araraquara para cá, faz o trabalho, depois pega o carro e volta, lá são quase 300 quilômetros, mais 300, né? Não, são 270, na verdade. 300 quilômetros, ou seja, não é todo mundo que faz um trabalho assim, né? Assim, porque eu sou esforçado. Mas assim, uma pergunta agora, de cunho mais pessoal. Como é que você concilia a sua vida profissional, que exige muito de você? Você tem dos 1.200, quantas pessoas estão abaixo de você na sua coordenação direta ou indireta? Hoje tem são 15 coordenadores de áreas, né, que estão abaixo de mim, e aí os indiretos, que aí cada um vai indo. Mas Perfazendo de 1.200? De 1.200, acho que é praticamente tudo, porque é 1.100 funcionários. O resto tirando a parte comercial, ali o resto tudo tá pendurado em mim indiretamente, né? Responsabilidade muito grande. Então isso exige de você, naturalmente, muito foco, atenção, muito trabalho. Como é que você concilia esse lado profissional com a sua vida pessoal? Sua família, seus filhos, como é que você lida com isso? Encontra tempo para lazer, alguma coisa assim? Não tem, não. É assim, uns 2 anos para trás, eu começava a sair 7h30 da empresa, aí eu comecei a pensar, falei, não tá certo isso, né? Então, hoje eu penso bastante no lado pessoal, que eu quero conviver com meus filhos, viajar com eles. Então, hoje eu consigo conciliar bastante isso. E eu até falo isso até para os meus funcionários, né? Porque não adianta o cara quer trabalhar até 9 horas da noite. Você está trabalhando até 9 horas da noite, tá errado. Você tem que trabalhar das 8 às 6 e depois tem que ir para sua família, ter seu lazer. Senão não adianta nada. Você vai ficar trabalhando, ganhando dinheiro e vai fazer o quê? Né? Então, eu hoje concilio bem essa parte já. No passado, principalmente quando teve essa demanda aí, você acaba mesmo querendo, isso aí é uma fase, inevitável. Isso hoje eu estou até estruturando a empresa para cada vez, né, a gente não é trabalhar menos, né, mas para a gente poder ter um olhar ali de investimento melhor, assim, né. Então hoje é isso que por isso que eu estou estruturando a equipe para eles rodarem o negócio e a gente começar a pensar em outras coisas, em outras oportunidades, né. Mas a partir de lazer, hoje, Araraquara é uma cidade aqui, diferente de São Paulo, aqui, assim, se eu sair 6 horas do escritório, 6h15 eu estou no escritório em casa, entendeu? Então é mais tranquilo essa parte aí, né? Porque como eu morei 6 anos aqui, eu lembro que quando eu fazia faculdade aqui, você ia jogar um futebol, você demorava 40 minutos, o futebol tinha que ser 8 horas da noite, você chegava em casa quase 1h da manhã, né? Então, mas tem essas facilidades do interior. Não tem tudo que tem aqui na cidade de São Paulo, mas... Qualidade de vida é outra Qualidade de vida o ar que você respira, sim. trânsito, etc. Isso é bom. Isso, como eu nasci lá, né? Foi até um dos motivos que eu falei que em 2006 eu quis voltar para lá, sabe? Como a gente nasceu lá, lógico, 6 anos que eu aprendi muito aqui em São Paulo, que eu trabalhei aqui, eu acho que foi um aprendizado de vida que me ajudou o resto da minha vida aí, mas eu não teve amigos meus que estão aqui até hoje, que não conseguem viver sem isso. Eu acho que é escolhas, né? Escolha. E por falar em escolha, a gente normalmente faz escolhas com base em algumas pessoas que nos inspiraram. Quem é que não tem aqui? Tem até uma história que fala assim, né? Eu estava sobre os ombros de um gigante. A perguntar para o Einstein, como é que você conseguiu, né?
chegar nesse patamar da física, fazendo todo o trabalho que você fez, teoria da relatividade, outras coisas. Então, ele estava recebendo a sua premiação, o equivalente talvez a um prêmio Nobel, e ele falou assim: agradeço a todas as homenagens que vocês estão me prestando, mas não estaria aqui se eu não estivesse sobre os ombros de um gigante, que foi, enfim, aí Galileu Galilei ou alguma outra pessoa. Então, ele foi humilde, dizendo assim, que ele teve ídolos que o apoiaram nesse processo de desenvolvimento. Quais foram os seus ídolos, as pessoas que você aprendeu, que você adotou como modelos, que fez com que você também fosse essa pessoa extraordinária, dedicada, focada, como você é hoje? O que eu citei bastante foi o meu pai. Hoje, para mim, é um exemplo, assim. Eu acho que, assim, citei tudo que eu falei aqui, eu citei umas 3 frases dele, assim, né? Então, eu acho que ele é um exemplo, assim, de tudo que ele conquistou desde o começo, entendeu? Até hoje. Então, eu acho que ele é um cara que eu inspiro bastante, assim, né? Então, tem muito dele, assim, histórias dele começou lá atrás, como eu falei, dirigindo a Kombi com pessoas funcionários, e hoje tem essa empresa que ele tem hoje, 1.200 funcionários, né? Olha. A gente, né? Então, ele é um cara que eu inspiro bastante aí, um batalhador aí, por isso que eu venho se aprofundando em cursos, essas coisas, para poder assumir esse cargo aí da melhor forma possível. Interessante isso. Assim, em relação a questões assim pessoais, tem coisas que a gente gosta, aceita, mas tem aquelas, digamos, valores ou questões que a gente assim não gosta e que são valores inegociáveis. Você tem algum desses princípios que para você assim, olha, eu detesto e não gosto, para mim é inegociável o quê? A mentira, porque eu falo até para os meus funcionários, a gente tem um problema, vamos resolver junto. Agora, a pessoa que mente, sabe, esconde, isso aí é uma coisa que eu não suporto, é isso, mentira. Porque o problema vai ter a gente tá lá para resolver problemas, né? Então, a gente teve um problema, me fala qual foi o problema e vamos resolver junto, porque às vezes ele mente tentando resolver sozinho, a hora que ele vai ver, aí a hora que eu entro, o negócio tá desse tamanho, então a gente podia ter resolvido lá atrás. Então, é uma coisa que eu não suporto, é a mentira mesmo. Eu sou bem, assim, com meus funcionários, eu sou bem sincero, eu acho que apoio. Quando erra, a gente... Não minta porque mas vai mentira, ter consequência. vai ter consequência. E a consequência é maior, né? Se você mentir, você vai esconder, vai chegar uma hora que vai aparecer. Eu vi uma vez assim, que uma pessoa que costuma mentir, ela tem que ter uma excelente memória. É. Para se lembrar daquilo que ela falou de mentira, para depois fazer e repetir e continuar repetindo. Não pode esquecer, porque Então, acaba se prejudicando de alguma maneira. Tem que mentir até acreditar na mentira, né? Mas não... Tem gente que acaba fazendo isso, é verdade. Mas no final a mentira vai aparecer e aí vai ser pior depois para você consertar às vezes, né? Gabriel, você é um profissional jovem, assim, uma carreira extremamente promissora, tem direto ou indiretamente 1.200 pessoas sob sua responsabilidade, direta e indireta, né, nesse papel. Daqui a pouco assumindo a gestão, a coordenação da própria empresa como um todo, e numa empresa crescente, com 1.000 possibilidades de progresso e desenvolvimento. Então, eu queria saber, assim, que conselhos você daria para um jovem, olhando para aquela câmera que está te vendo lá diretamente, você jovem, está aí no seu processo, no seu estudo, ainda mais no mundo conturbado no qual a gente vive, que sugestões ou conselhos que você daria para os seus filhos, por exemplo, para sua filha, e que você vai dar para o seu filho quando estiver nessa fase lá de começar a trabalhar, ou da vida como um todo? Que conselho que você daria para esses jovens que estão aí buscando um crescimento, desenvolvimento, um mundo também conturbado, nem são culpados de verem desse mundo que a gente vive, mas que sugestões, que conselhos você daria para essa moçada aí? Hoje eu até falei que o líder ele tem que ser um exemplo, né? E eu tento ser um exemplo até para os meus filhos, né? Então eu acho que hoje o caráter, você tem que ter um exemplo, assim. Até tem uma frase depois é do Albert Schweitzer, um alemão, né? Que ele fala que o exemplo, depois eu vou pegar aqui, o exemplo não é a única coisa para influenciar pessoas. Não, o exemplo não é a única coisa para influenciar pessoas. Tá. Então, eu acho assim, se ser o exemplo, você tem que sempre estudar, porque assim, ninguém nasce sabendo, então você tem que estar estudando, tá sempre aprimorando, tendo conhecimentos novos. Assim, o que eu vejo desse pessoal mais novo, isso até na empresa, eu vejo que assim, eles já querem entrar, já quer subir num cargo lá em cima, eles querem... Calma, tem o tempo, tem o degrau, vai um degrau de cada vez, um passo de cada vez, né? Entra como estagiário, o que você quer? Eu quero ser diretor. Eu quero ser diretor, é isso. E a parte de comunicação também, que eu vejo que você tá fazendo um trabalho para levar essa parte de comunicação pro pessoal mais novos. Eu acho que é importante isso, que eu não tive, estou fazendo essa mentoria que está me ajudando muito, até as conselho a fazer a mentoria aqui, que é
sim, me ajudou muito, não só na vida profissional, como na vida pessoal. E quanto mais cedo você implantar isso para as pessoas, eu acho que melhor, né? Porque assim, lá, então eu vejo que você está fazendo um trabalho para pôr isso nas escolas, né? Que hoje a maior dificuldade é assim, o pessoal de hoje mais novos, eles têm tudo mais rápido. Então, e eles não têm IA, não conversam, então eles acabam nem conversando. Eu tenho funcionários lá que eles trabalham ali, vai conversar com o rapaz do lado, não, eles mandam um e-mail pro cara responder. Não, porra, vamos conversar, comunicação, né? Esse é o livro, como quem não comunica não lidera, é bem isso, né? Então eu tenho essas... Eu como líder ali, eu enxergo os meus liderados e tem alguns mais novos que o meu maior problema é isso. Ele é muito bom no que faz. Só que ele não é bom para o resto do time. Por quê? Porque ele não comunica, não conversa. Então eu acho que essa é uma parte do pessoal mais novo que eu acho que eles têm que... Porque se eles ficam conversando com Siri, com IA, não sei o quê, e não estão lidando com gente, né? Então eu acho que isso é uma coisa para eles explorarem aí o pessoal mais novos aí. Bem, isso, e você citou agora há pouco um projeto que nós temos aqui na empresa, que é assim, eu sou um professor de oratória, há 40 anos temos o nosso instituto, e daqui nós treinamos muitas pessoas, mais de 120 mil pessoas passaram por aqui, em termos de empresas que têm nos contratado, grandes organizações, Bradesco, General Motors, empresas pequenas, médias, grandes, associações, entidades que têm nos confiado seus colaboradores para esse desenvolvimento. Durante muito tempo, eu sempre vi o seguinte, se eu tivesse feito um curso dessa natureza há 10, 15 ou 20 anos, eu teria aproveitado melhor a vida, eu teria levantado mais a mão, teria falado mais nas reuniões, teria mostrado mais o meu talento. Só que eu preferia ficar escondido, por medo de falar em público, algumas outras limitações, ou falta de conhecimento, falta de método, falta de técnicas. E agora que eu aprendi isso, eu vejo assim, poxa vida, quanto tempo eu perdi. Sim. Então, pensando nisso, comecei a pesquisar nas escolas. De maneira geral, as escolas, com raras exceções, oferecem esse tipo de formação. Como falar em público, como organizar as ideias, como estruturar o pensamento, como lidar com medo, ansiedade, aquela dificuldade psicológica que, de maneira geral, todo mundo em maior ou menor grau tem. Então, se a pessoa tivesse isso, ela teria muito mais facilidade para desenvolver a vida. Então, em função disso, é que nasceu esse projeto que você falou. É um projeto chamado Falar é Fácil, que é o nome do trabalho, que é o nome do nosso programa também. Mas é assim, oferecendo... eu fiz um mestrado, inclusive, com a seguinte monografia em neuromarketing, falando assim, a monografia teve o seguinte tema: como apoiar jovens de ensino médio no desenvolvimento da habilidade da comunicação verbal, preparando para que possam, então, com muito mais facilidade, começar a sua jornada profissional. E a partir daí, conversando com uma amiga, querida amiga, coordenadora de uma grande empresa de educação aqui em São Paulo, uma das maiores do Brasil, que é a Porto Seguro, ela falou, Reinaldo, seu trabalho está maravilhoso. Ficou encantada com o processo, porque isso não existe dessa maneira como idealizamos aqui. Mas eu sugiro você também incorporar, além da comunicação, liderança e empreendedorismo. Aí você fecha o circuito de acordo com o BNCC, MEC, etc. Então a gente ampliou a visão. Tem que estar aberto para novas possibilidades. E nesse contexto, estamos já com um trabalho praticamente para ser lançado, para entrar nas escolas, para oferecer esse material para que a escola compra, os pais bancam, investem, um investimento pequeno, claro, vai ser muito bom. Os alunos vão estar preparados, porque os professores da escola vão ser preparados por nós para entregar esse material. Então, todo mundo ganha com isso. Primeiro, a escola que tem um diferencial competitivo, os pais que vão ter os filhos mais bem preparados para a vida, os próprios alunos, que são os principais beneficiados disso, e também as empresas que vão contratar esses jovens, têm uma visão mais ampliada, para já conseguirem, desde o início, conseguir um melhor resultado na comunicação, falando com propriedade, ter uma visão de liderança, uma visão de empreendedorismo, um outro padrão de consciência. Então, entendo assim que é o nosso legado também, oferecendo assim aos futuros jovens, né, essa oportunidade desse aprimoramento, para estarem mais firmes, mais preparados para a vida como um todo. Legal você ter citado isso, aproveitar a oportunidade aqui no nosso podcast, falar sobre esse projeto, que eu sou apaixonado por ele. As pessoas conhecem, nossa, quando é que vai começar? Eu quero pôr meu filho, como é que vai ser isso, né? Mas é importante isso. É fundamental. Não, é importante isso. Até um tempo, uns 2 anos atrás, a gente foi contratar um engenheiro lá e passou por um processo seletivo, tinham 3 engenheiros lá. Um era muito bom, assim, sabe? Ele passou, contratamos, mas aí no final a gente precisava contratar os 3, porque cresceu, contratou os 3. Mas o melhor foi o que não passou nessa parte técnica, porque o cara tinha um bom relacionamento. E o outro que era muito esperto, a gente acabou tirando ele da parte de obra e pondo ele mais para fazer projeto, porque como ele não conseguia lidar muito com pessoas, né, que é o que eu falo que é o papel do líder, né? Saber também
colocar a pessoa no lugar certo, né? Mas é isso, a pessoa era muito esperta, muito, sabe, mas não conseguia, assim, não conseguia conversar com o encarregado, que é a comunicação. Então, eu acho que é muito importante isso. E lá, se você tiver essa base lá atrás, cara, você vai, com certeza, ele já sai no mercado muito além dos outros. Eu acredito muito nisso. Eu fico feliz, assim, muito satisfeito te observando, ouvindo você falar, pela consciência que você tem da importância da comunicação no processo como um todo. Porque tudo que acontece na empresa tem a ver com comunicação. Sim. Atendimentos, vendas, negociação, contatos, relacionamento dos mais variados, time, integração, liderança, ou seja, a comunicação permeia todas as relações. Sim. Outra pergunta para você, do que você tem orgulho? Da sua vida, do que você fez, dos feitos que você fez, que te deixa assim, não no sentido de orgulhoso, no sentido assim de ficar feliz por ter feito alguma coisa que foi para você muito importante, ou de quem, alguma questão assim que para você gera essa sensação de orgulho. Eu tenho orgulho assim que eu realizei, estou realizando assim praticamente todos os meus sonhos assim, sabe? Eu tenho uma família, tenho 2 filhos que são maravilhosos, entendeu? Moro em Araraquara, estou trabalhando na empresa que eu gosto, que é a empresa do meu pai, que a ideia é dar sequência. Então eu tenho orgulho, assim, você mudaria alguma coisa na sua vida hoje? Eu teria que pensar bastante, assim, mas eu não sei se eu mudaria. Lógico que você tem sonho de conhecer um país ali, né, desde quando eu me formei, eu tinha um sonho de conhecer a Alemanha, que eu fui no começo do ano agora, que eu gosto da cultura alemã, queria saber como é que era e acabei indo agora no começo do ano. Tenho alguns outros sonhos de viajar para algum outro lugar, mas assim, a minha vida do jeito que é, assim, eu tenho orgulho do que acabou se transformando ela, né? E, assim, eu sou um cara bem sincero e honesto, então eu acho que, assim, isso me ajudou bastante na trajetória da minha vida, tá? Excelente. Poxa vida, olha quanto conteúdo, quanta coisa boa. E nós temos aqui, como assim no nosso programa, são empresários, pessoas das organizações, profissionais de recursos humanos, profissionais das mais variadas áreas das organizações, consultores, mentores, amigos. Ou seja, temos assim uma quantidade muito grande de pessoas que assistem aqui o nosso podcast. E, claro, temos aqui um exemplo, uma pessoa humilde, dedicada, focada, realizada, pessoa que realiza os seus sonhos, como um bom exemplo para todos nós. Que parabéns por você ser quem você é. Um privilégio te conhecer, porque é uma pessoa extraordinária, como ser humano, como pessoa dedicada, focada. E você falou assim, dos seus valores fundamentais, integridade, honestidade, de fazer bem feito o que faz. Mas também firme. E agora, se comunicando melhor. Agora ninguém segura, não só em abertura de curso, mas fazendo suas palestras, dando seus recados, né? Pegando no pé, liderando, fazendo o que você faz com muito mais propriedade. Então, te parabenizo por ser quem você é e agradeço o privilégio de tê-lo conhecido. A gente vai ter amizade. A gente começou aqui uma amizade, aquela que eu espero que se perpetue para o longo da vida. Mas muito honrado em te conhecer. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre você, sobre a sua empresa, como é que as pessoas entram em contato com você, talvez uma mídia digital, algum contato, então eu quero saber mais sobre o Gabriel, sobre a empresa, sobre a sua empresa, talvez conhecer um pouco o seu serviço, para quem sabe porque não contratar o serviço de vocês, fique à vontade para deixar aqui um contato. Tá, primeiro eu queria agradecer até a oportunidade de vir aqui, né, mostrar. Queria agradecer também esses últimos 3 meses que a gente teve os encontros aí, essa mentoria que a gente vem fazendo. Me ajudou muito, como eu falei, não só na parte profissional, mas na pessoal. Então a gente agora se tornamos amigos até, vai ter essa conversa mais para frente, mas isso me ajudou muito, é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, tá? E a empresa, a gente tem o site que é da Caramuru Construções, www.caramuruconstruções.com.br. Mais devagar, só para o pessoal entender. www.caramuruconstruções.com.br. Construcões, né? Construcões, que é sem acento e sem o tio. Tem minha página no LinkedIn, que é Gabriel Afonso Giansante Caramuru, tá? No LinkedIn ali, tem a empresa também no LinkedIn. E ali você consegue enxergar a empresa inteira, ali tem os contatos, né? Eu acho que a gente nosso marketing nem é o site, porque o site o pessoal vai e olha, né? Mas é mais eu falo que o boca a boca é mais importante do que o que a gente fala, né? Então a gente trabalha hoje nas concessionárias, então assim, a empresa vai lá, pergunta para a concessionária fala, não, a empresa Caramuru é muito bom, aí acaba indo, então, mas a gente tem ali a página que a gente está contratando pessoas, então também, então a gente valoriza bastante os funcionários,
acho que tem tudo para ser um bom casamento aí da empresa. Se estiver procurando uma empresa para você trabalhar, mostrar seu talento, crescer juntos, está aí uma oportunidade extraordinária que é a Caramuru Construções. É isso aí, eu agradeço mesmo, Reinaldo. Então, olha, chegamos no final do nosso programa, mais uma vez te agradecendo, feliz, e eu espero que você também que esteja aí nos assistindo, viu quanta assim, força de vontade há, quantos valores há na simplicidade, na humildade aqui do Gabriel, mas mostrando assim, aqui veio, que é uma pessoa que está construindo, certamente servindo até de exemplo, como um bom líder, como um bom pai, um bom profissional, como uma boa pessoa, um ser humano extraordinário. Mais uma vez, assim, felicidades para você, para sua família, que vocês continuem sempre nesse processo, nessa trajetória de sucesso e crescimento. Servindo, né? Porque é uma empresa que nasceu para servir, e se preocupando com os colaboradores, saúde, etc. Todos os valores que são fundamentais. Não tem como não ter sucesso. Não, eu que agradeço. Obrigado, viu? É isso aí. E para você, fica aqui o nosso abraço, espero que tenha gostado. E aqui entre em contato com a gente também, que quiser saber mais alguma coisa em relação a isso. Estamos aqui à disposição de você, do nosso trabalho, que é na área de comunicação, de mentorias, comunicação e cursos no contexto de comunicação verbal, à sua disposição. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.